Fala aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar a edição 1421, que é de 6 a 12 de maio, da revista Panrotas. Na capa, duas OTAs, duas estratégias diferentes. É uma matéria que fala da URB, né, e da Decolar. Eu vou focar mais especificamente na URB, porque é o que está dando mais burburinho aí no mercado. Bom, num primeiro momento, a primeira coisa que eu percebi é que eles usam muito buzzwords. Nós chamamos essas palavras da moda e tal de buzzwords. São palavras que as pessoas utilizam, algumas expressões são novas, outras nem tanto, mas elas utilizam no meio da tecnologia principalmente, do marketing e tal, e dá uma refinada no negócio, né? Tem uma inclusive, que é a última que eu vou falar aqui, que eles usam inclusive uma expressão errada que eu não conheço, só se eles estão redefinindo o termo, mas eu vou chegar lá. Então, palavras como, por exemplo, clusterização, omnichannel, acuracidade, rebound. Então, são palavras que no nosso mercado não são usuais, né, no cotidiano. É uma revista voltada para o público do turismo e nem todo mundo do público que consome essa revista, que lê essa revista, tem familiaridade com essas expressões e com o significado delas, e aí fica muito confuso para a pessoa entender o contexto do assunto e o que eles estão querendo dizer com aquilo. De forma geral, não é falado como que eles estão utilizando. A clusterização fica claro, se você entende o conceito, você consegue entender essa a definição que eu vou ajudar. E a que eles utilizam errado, na verdade, é a lifestyle value. Existe uma métrica, um termo de marketing e tecnologia que a gente utiliza também, muito utilizado em startups, é o lifetime value. E eles colocam em todos os pontos, está no site, está na revista, como lifestyle value. Tá? Essa expressão eu não conheço, eu fiz uma busca também no Google e realmente a expressão não existe, então utilizaram uma buzzword erradamente. Né? Lifetime value nada mais é do que o tempo de vida do cliente, que o cliente interage com a sua marca. Tá? Eu com o Bruno, nós fizemos o Café com a Gente, um evento presencial lá para algumas agências, onde a gente falou alguma coisa de lifetime value. Então no começo da matéria eles dão uma introduzida, falam como que são as promoções, né? Dá um exemplo aqui de Cancún, a 1999 em 12 vezes, e fala que você tem que escolher datas para o segundo semestre de 2020 ou para 2021, e depois a própria OTA vai selecionar essas datas. Mais para frente, eles falam de clusterização. Clusterização nada mais é que você juntar em grupos de mesmos interesses ou de mesmas preferências, ou que tem alguma coisa em comum, seja data da viagem, destino, que é o que eu vejo que eles estão fazendo aqui. Então eles estão clusterizando os grupos, por exemplo, todo mundo que quer ir no mês de outubro para Disney. E aí vão montar um cluster, então, né, um grupo de clientes que querem ir para Disney em outubro. Bom, com isso, eles conseguem negociar valores com o hotel, é um preço bem agressivo, que traz um volume de clientes bacana, né, grande. E aí eles conseguem clusterizar isso, juntar em pequenos grupos. Então, todo mundo que vai para Maceió em fevereiro de 2021. E aí por isso que você tem aquelas datas, né? Você vai colocar algumas opções de data e eles vão escolher, porque aí eles vão escolher dentre as pessoas que querem ir no mesmo período. E aí consegue fazer não só negociação com o hotel, mas também negociação com companhia aérea. Eventualmente, dependendo da quantidade de passageiros, consegue até fretar aeronaves. Eu vejo que eles estão tentando viabilizar, eles estão pensando em viabilizar as viagens por esses valores, com essa estratégia de clusterização e aí sim negociação em cima de volume. Né? É a primeira estratégia que eu consigo identificar aqui. Tem uma outra parte aqui que eu entendo o pensamento deles, mas eu fiquei um pouco intrigado e já vou explicar por quê. A parte é a seguinte, a revista pergunta, mas a conta fecha? A URB consegue pagar por um pacote tão competitivo? E aí vem a resposta, abre aspas. Essa é uma pergunta que eu ouço muito. O mercado de turismo ainda tem um pensamento antiquado. Para nós, a resposta é: esse tipo de precificação em que a receita de cada venda tem que arcar com os custos deixou de fazer sentido para nós há ano. Deixou de ser sofisticado. E aí ele continua, eu vou fechar as aspas aqui,
para ir fazer o meu comentário. Então, nesse ponto, fica evidente também que a Urbi não está pensando em assim, eu vendi esse pacote para a Disney e eu vou comprar este pacote do fornecedor no mesmo momento. Eles entendem que esse tipo de operação, onde você vende para comprar no mesmo momento, deixa de fazer sentido. Então eu entendo que eles estão vendendo, fazendo caixa, a empresa está girando, e aí as viagens são para segundo semestre e tal, e até num outro ponto eles colocam que algumas viagens eles sabem que podem tomar prejuízo, sabem que podem ter lucro zero, e aí eles acreditam no upselling e cross-selling, que seria a venda de produtos adicionais, né? Então vendeu lá o Disney, que eu dei o exemplo anterior, você vendeu o Disney, você vai vender ingresso. Eles estão investindo e pensando nesse tipo de estratégia. Então eu posso tomar prejuízo no aéreo ou no hotel, mas os serviços adicionais que eu vou vender, eles vão cobrir o prejuízo ou eles vão me dar um pouco de lucro. Porque na realidade, a intenção agora é pegar esse cliente e trazer para dentro do Urbi. Então é fazer com que ele compre algum produto, mesmo que dê um pouco de prejuízo ou dê zero de lucro. E aí dentro de casa, uma vez dentro de casa esse cliente, eu vou cuidar muito bem dele, porque eles têm o cálculo da métrica de quanto esse cliente tem a possibilidade de consumir dentro de casa, né? Então ele sabe que nesse primeiro momento ele pode tomar um prejuízo, mas cada cliente, por exemplo, pode ter, dentro do tempo de vida, ele tem ali uma possibilidade de gastar 30 mil reais. E dá um lucro, vamos colocar ali, de 4.500 reais. Então, se agora ele está tomando um prejuízo de R$1.000, mas dentro do tempo de vida total do cliente com a marca, há uma possibilidade de ter um lucro de R$4.500, então ele está investindo em captação de cliente para aí sim colher os frutos, né, que no caso é o lucro, aí em operações futuras. Então eu vejo que essa é uma outra estratégia aí da companhia. Ainda nessa parte do lifetime value, eles colocam: uma grande companhia não pode mais ser precificada pela quantidade de patrimônio que ela tem hoje, e sim pelo que ela vai produzir nos próximos anos. Estamos investindo há bastante tempo neste valor do tempo de duração do cliente conosco, o que é uma tarefa muito difícil. Aqui eu vejo não só aquilo que eu acabei de explicar, né, do você colher os frutos de um investimento que você fez no cliente, sabendo que o lifetime value dele pode ser de 40, 30, 40 mil. Mas aqui tem uma outra coisa, que se a Urbi tem intenção de abrir seu capital para investimento na bolsa, por exemplo, ela precisa, quanto mais ela for avaliada, quanto mais ela custar no mercado, maior é o preço da ação dela, mais ela consegue captar. Então, esse daqui também é uma ótima estratégia, se é o caso deles quererem abrir o capital futuramente, que eu acho que é. Inclusive, já li a respeito disso, que a Urbi tinha a intenção, alguns anos atrás, de abrir o capital, e eu acredito que continue sendo uma estratégia, e com isso, aqui eles conseguem também. Bom, temos uma base de cliente de X mil pessoas, com um lifetime value de tanto, enfim. E aí você consegue ter um valuation, né, que é a precificação, o valor de mercado da sua empresa ali aumentado, e com isso conseguir mais receita numa abertura de capital em bolsa. Tá? Então é outra estratégia aqui que eu vejo eles estarem utilizando. Mais no final aqui da reportagem, tem uma parte que eu queria comentar só porque é para ilustrar o que eu comecei falando, né, de buzzwords e de termos complexos e que fica muito nebuloso as coisas e tal, e realmente essa parte ficou bem confusa. Então eu vou citar novamente aqui, abre aspas: a dificuldade no passado era traçar uma análise preditiva como um todo, considerando os canais mobile e web. Hoje chegamos em um tipo de análise mais robusta, com mais acuracidade, e ainda temos muito a evoluir. No meio do caminho acertamos várias apostas, mas também erramos muitas outras. As melhorias no processo vão sendo corrigidas com o tempo, e é por isso que acredito que estamos na frente, uma vez que a Urbi vem fazendo isso há anos. E aí, né, a reportagem continua, fecha aspas, que sem revelar as técnicas e as ferramentas, são essas, ele garante, não estamos falando de login e senha e tal. Assim, esse trecho, na verdade, não diz nada, né? Tá falando que eles estão fazendo análises,
Eu não sei qual tipo de análise preditiva que eles estão fazendo, ele não deixa claro, mas ele fala que é uma análise robusta e tal, enfim, mas enfim, assim, é um parágrafo inteiro que realmente não me diz nada, mas traz uma série de buzzwords. E aí no final da reportagem, eles falam que estão focados no estreitamento da relação com os fornecedores. E aí tem mais um trecho aqui que ele fala, né? A URB vai priorizar os parceiros que têm menos probabilidade de passar pela crise. Com relação a esse ponto, eu vejo um lado bom e um lado ruim. O lado positivo é ajudar, obviamente, os fornecedores, todo mundo que faz parte dessa cadeia, os hotéis, os transfers, enfim. E o lado ruim é que pelo poder de compra, eles podem também querer comprar por valores abaixo de mercado, valores muito abaixo de mercado, e esses fornecedores, por estarem em situação delicada, acabarem cedendo e aí comprometendo a qualidade das operações e até a vida do negócio, né? Então eu vejo um lado muito positivo, mas também eu vejo um ponto delicado que tem que ser observado. Se realmente nessa negociação eles vão pagar os preços que os serviços valem. Bom, então essa é a minha análise da matéria do Panrotas. E se você estiver vendo esse vídeo através do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um like no vídeo para ajudar o meu trabalho, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.